Aqui nós temos, mais uma. Ao colocar a mão sobre um ferro elétrico quente, sem tocar a sua superfície, sentimos a mão queimar, nem toca, só chega de pertinho, você já queima. Isso ocorre porque a transmissão de calor entre o ferro elétrico e a mão se deu principalmente através de quê? Bom, se está de perto, já sabe qual é desses três. Condução, convecção, radiação. É o quê? Radiação. Já sabe que é radiação. Então, ou é a A, ou é a E. Então, não. Ele não vai considerar a convecção térmica. Então, a alternativa correta é a letra A. Por que ele não vai considerar a convecção térmica? Porque a convecção térmica ocorre com os fluidos, a não ser que o ferro esteja queimado, mas aqui ele não diz no texto que a superfície do ferro está molhada, A superfície está molhada e poderia ter o vapor quente subindo. Mas não, é só radiação. Aqui uma outra questão da FUNVEST. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água. Um está com alumínio, que é o A de alumínio, e o outro é negro, é N, que fica exposto ao sol durante 1 hora, sendo inicialmente a temperaturas iguais. É mais provável que ocorra o seguinte. Bom, repare que o alumínio, ele é, vamos dizer, ele é um metal, mas qual é a situação? Ele é um metal, mas que ele reflete calor. Enquanto que o corpo negro, ele vai o quê? Ele vai absorver o calor. Vamos às alternativas. A, ao fim de 1 hora, não se pode dizer qualquer coisa sobre a temperatura, quem tem a temperatura maior. Letra B, as temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. Letra C, após 1 hora, a temperatura de N é maior do que a de A. Então, após 1 hora, depois de 1 hora, a temperatura de N vai ser maior, do negro vai ser maior do que a do alumínio. Letra D, no início da temperatura de A, ela vai decrescer. No início ela vai decrescer, que é o alumínio, desviado por reflexão, e o N vai aumentar, isso no início. E na letra E, a temperatura de N e de A decresce devido à evaporação e depois cresce. Em qual você marcaria? Tempo. É a letra D. No início, a temperatura de A decresce, o alumínio decresce porque vai ter reflexão, não vai deixar, e depois o N, e nesse mesmo instante o N vai aumentar porque ele é negro, ele absorve o calor. Outra questão para você: o resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Então, outra questão do Enem bem aqui, bem do cotidiano. Tem aqui a placa solar, que é muito comum agora nas residências. E, claro, pessoas têm que ter um poder aquisitivo para conseguir comprar essa placa. Mas, mesmo assim, a gente pode conseguir. O vidro, aqui, esse aqui é o coletor. Bem que eu tenho um reservatório de água fria. E aqui eu tenho um reservatório de água quente. A água quente para o consumo, então a pessoa vai utilizar bem que água quente para o consumo. E aqui a placa escura. Então vamos lá. Bom, primeiramente, o vidro. Qual é a função do vidro? Falamos de efeito estufa. É impedir que o calor saia. Qual é a função da placa escura? É também absorver o calor. Ok? E como é que vai funcionar esse fluxo de água quente e água fria? Através do processo de convecção térmica. Então vamos lá. Vamos às alternativas. São feitas as seguintes afirmações. Quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Então, ele está dizendo que esse reservatório bem aqui, de água quente, ele deve ser metálico, que é para conduzir melhor o calor. Se você quiser conduzir o calor é uma coisa, agora manter o calor é outra. Então, vamos lá. E até porque se você deixar um café, um Nescau quente em um copo de metal,
ele vai queimar a tua mão, porque ele é condutor. Mas ele vai, como o calor vai conduzir rapidamente, ele vai esfriar. Então vamos lá. Número 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Então ele está dizendo que o vidro serve de estufa. E a 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Então qual a letra vocês marcariam? Dentre as afirmações acima, pode-se afirmar, dizer que apenas estão corretas. É você e o Enem, vocês... Ninguém se mete, vamos lá, qual é a alternativa? É a letra D. Muito bem. Ai, marquei de... Não queria marcar de caneta. Isso aqui é da Olimpíadas Paulista de Física. Qual é o papel que nossa atmosfera representa? Em primeiro lugar, o oxigênio é indispensável pela vida. Então está aqui, indispensável à vida. Em segundo lugar, ele nos garante uma temperatura bastante estável, está escrito aqui. Apesar das variações dias e noites das estações do ano. Sem a atmosfera, a temperatura subiria a mais de 100 graus Celsius durante o dia e, devido à incidência da radiação solar, cairia a menos de 100 graus Celsius abaixo de zero durante a noite. Ou seja, ele equilibra a temperatura, a atmosfera. Assim como nós da região norte, temos uma grande quantidade de água e a água é um termostato natural, fazendo com que o ano inteiro tendo a mesma temperatura, que o paraense ele reclama devido à abundância de água e não ter estação do ano. Claro que isso não é a situação da estação do ano, é devido à inclinação do eixo da Terra, claro, mas a conservação de temperatura o ano inteiro é devido à grande quantidade de água que mantém a temperatura durante o dia. Enquanto que no deserto, que não tem água, a temperatura vai variar muito. De dia chega a 50 graus Celsius, de noite chega quase isso mais negativo. Bom, bora ver. Com base no texto acima, é errado afirmar o quê? Ele quer o que é errado. A atmosfera é muito importante para a vida? Sim, está bem aqui dizendo que é indispensável. A atmosfera mantém a temperatura da Terra? Sim, está dizendo que se não tivesse ela, a temperatura ia subir para baixar para menos 100, aumentar para 100. Olha só. A atmosfera da Terra é semelhante à da Lua? Está falando isso no texto, gente? Tem alguma coisa a ver a atmosfera da Terra com a da Lua? Lá a gravidade é baixa, tem gravidade. Muita gente pensa que lá não tem gravidade. Se não tivesse gravidade, o povo não ia conseguir pular ali. O que acontece é que lá não tem atmosfera. A pessoa tem que usar aquele equipamento de astronauta para conseguir ficar ali na Lua. Então é a letra C. Essa que está errada. Aqui, ele dá Unematsu. A ideia de que a atividade industrial poderia alterar radicalmente o clima na Terra remota em 1896 e ao químico sueco Svante August Arrhenius, que mostrou através de cálculos simples que o acúmulo de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera aumentaria a temperatura da superfície em aproximadamente 5 graus centígrados. Com relação ao efeito estufa, podemos afirmar que, o efeito estufa é totalmente prejudicial ao ser humano? Está certo isso? Que o efeito estufa é totalmente prejudicial ao ser humano? Você acha que o efeito estufa ele prejudica realmente? Número 2. A atmosfera é transparente à energia radiante e opaca para as ondas de calor. Então está dizendo aqui que a atmosfera, o calor radiante, a energia radiante entra, mas é opaca para sair, ela não consegue sair. É número 2. Você acha que a 2 está certo? Quatro. O CO2 é o único gás responsável pelo efeito estufa. Será que é só ele que é responsável? 8. O gás carbônico, o vapor de água, o metano, o clorofluorcarbono, CFC, também contribui para o efeito estufa. Então a 4 está dizendo
que só o CO2 é responsável pelo efeito estufa. E aqui está dizendo que é o CFC, o gás carbônico, o vapor d'água, o metano, contribui também para o efeito estufa. Então, uma das duas está certa. Qual você acha que está? 6. A queima de combustíveis fósseis contribui para o aquecimento global? Será que queimar combustível vai engrossar a camada do efeito estufa, aumentando a quantidade de calor? Então, qual é que é a certa aí? Apenas a 2. A 1 está errado, que o efeito estufa ele é benéfico, ele foi feito por Deus, ele é benéfico. O 4 está dizendo que só o CO2, né? É muita prepotência dizer que só o CO2. Perdão. Então a 4 não, sumiu de repente. O gás carbônico, o vapor de água, o metano e o clorofluorcarbonos também contribui para o efeito, também está certo. Então a única que está errada é só a 1 e a 4, o resto está tudo certo. 2, 8, 16 com 8, 24, 26 é a soma. Que outra aqui, rapidamente, estamos finalizando, analisa as afirmativas a seguir e responde de acordo com o código. Nas regiões litorâneas, durante o dia, o mar se aquece menos que a terra. Sim, pois a água possui um calor específico menor que a terra. Não, o calor específico da água é maior, está errado. O ambiente deve ser resfriado pela parte superior, fluido frio, é mais denso, tende a descer, tá certo? Convecção térmica. 3. O vidro transparente à luz, ele é transparente à luz, está certo? E opaco à radiação infravermelha. O vidro não deixa o infravermelho sair, né, de efeito estufa. É utilizado nas construções de estufas para plantas. Então está certo, a 2 e a 3 estão corretas. 4. As paredes internas das garrafas térmicas são revestidas com materiais refletor para que elas impeçam a condução do calor. Está errado. O espelho é para impedir a saída de radiação. A radiação vai tentar sair, vai bater e vai voltar. Então, somente a 2 e a 3 que está correto. Apenas a 2 e a 3. E a última aqui, as garrafas térmicas ou frasco de DEWA servem para manutenção e temperatura de líquidos em temperaturas diferentes do meio externo. Basicamente, as garrafas térmicas possuem tampa para impedir o quê? A convecção térmica, parede dupla para impedir a irradiação térmica, o espelho para impedir a irradiação térmica, é parede dupla de vidro e espelho. Isso, impedir a radiação térmica, e o vácuo para impedir a condução. Tampa impede convecção, espelho radiação e vácuo a condução térmica, impedir a saída de calor por esses processos. É evidente que não existe um isolamento perfeito e após algum tempo o conteúdo da garrafa térmica muda. Bom, a temperatura, né? Sobre as garrafas térmicas pode-se afirmar que, número 1, o vácuo pode ser, por ser mau condutor de calor, reduz as trocas de calor por radiação. Pelo contrário, a radiação se propaga no vácuo. 2. O vidro espelhado serve para refletir o calor radiante, reduzindo as trocas de calor por radiação, tá certo? O vidro vai a luz vai bater e vai voltar, né, por radiação. 4. O vidro, por ser mau condutor de calor, reduz a troca de calor por condução. Bom, o vidro realmente ele vai impedir por condução porque ele é um mau condutor. 8. A redução de troca de calor, mas o vidro, o espelho, ele serve para bater e voltar, né, a radiação, né, principalmente por isso. Mas vamos lá, de repente eu vou precisar dessa 4 aqui para somar. Vou considerar essa 4, tá? 8. A redução de troca de calor por convecção A redução de troca de calor por convecção é feita mantendo a garrafa térmica fechada, com certeza. Você tem que ter a tampa para fechar, impedir que o ar quente suba por convecção. Então, as únicas certas aqui é 2, 4 e 8 são as únicas corretas. A 1 está erradíssima, que a radiação não se propaga no vácuo. Então, 6 com 8, 14 é
a soma de tudo isso, ok? Fique com Deus e a luz.